audiovisuais. Eu sou Graciele Barroso, sou formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e Relações Públicas e nós vamos trabalhar nesse curso com a disciplina de audiovisuais. É inegável a presença forte hoje de diversos recursos audiovisuais. Certamente hoje você já assistiu televisão, ouviu rádio, acessou a internet, viu alguma fotografia, viu alguma imagem. Então são recursos que são fortes e estão muito presentes no nosso dia a dia. E a escola não pode desconsiderar a potencialidade desses recursos. Hoje a gente tem a televisão presente em quase 97% dos lares brasileiros, isso sem considerar todos os programas que a gente assiste pela internet. E aí nós temos também, o Brasil, 2014, foi o quarto país com maior acesso à internet. Quase todo mundo hoje tem um celular com acesso à internet. Então a gente precisa entender como esses audiovisuais eles interferem nas nossas vidas, nas nossas rotinas e como a escola pode se apropriar disso para melhorar o processo educativo. Então a proposta da nossa disciplina é trabalhar um pouco isso, orientar como deve ser esse trabalho, fazer também uma discussão ética sobre isso, né? Já que a gente tem acompanhado diversos casos de pessoas que têm aí suas vidas destruídas por conta de uso inadequado de recursos audiovisuais. Um caso muito famoso a gente tem de uma escola de São Paulo, escola base, onde os jornais divulgaram uma informação mentirosa sobre essa escola e quando os donos conseguiram provar o contrário, a vida deles já havia sido destruída, a escola já tinha sido fechada. Então tivemos aqui em Parnaíba também uma menina que cometeu suicídio porque teve vídeos dela divulgados na internet. Então, para que a gente faça essa discussão também, entenda esse momento que é chamado de mediatização, sociedade mediatizada, já que a gente tem essa forte presença da mídia. Então, de que forma que a gente pode estar aproveitando esses recursos para melhorar o dia a dia na escola? A gente não pode negar a influência e a presença deles na vida das crianças. Então, a gente tem até um caso na nossa aula de algumas escolas que proíbem o uso dos celulares em sala de aula. Claro que tem que ter uma limitação, mas entender também que os celulares podem sim ter recursos, aplicativos que servem para ajudar no processo educativo. Nossa primeira aula é sobre introdução à linguagem audiovisual e educação. O estudioso Muniz Sodré, ele fala sobre os avanços tecnológicos em todos os espaços. O Muniz Sodré ele tem uma afirmação bem interessante sobre a TV, que ele diz que antes da televisão, somente Deus tinha exercido a façanha de estar em tantos lugares e ao mesmo tempo. Porque a TV hoje, ela perdeu muito espaço diante dos avanços tecnológicos, da internet, mas ela ainda ocupa um lugar muito central na nossa sociedade, já que ela não está mais no corpo físico, mas você tem o acompanhamento das programações via internet. Então o Sodré é um estudioso da sociedade mediatizada e fala muito desse poder da mídia no nosso dia a dia, de interferir nas nossas agendas, de ditar quais são os assuntos que nós vamos conversar na escola, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então é importante reconhecer esse papel da mídia em orientar sobre o que nós falamos no nosso dia a dia e também sobre o que nós pensamos. Estamos diante de mutações sociais provocadas pela mediatização. Então antes, quando a gente via filme como Robocop, a gente achava uma coisa muito distante, Matrix era uma coisa muito distante, porque mostrava toda aquela tecnologia e a gente imaginava que aquilo seria só de filme, que seriam recursos inalcançáveis. E hoje a gente tem todo esse avanço tecnológico e a cada dia aparecendo coisas novas. Esses recursos, em alguns momentos, eles são usados de forma prejudicial, mas também de muitas formas positivas, como essa que nós temos aqui agora. Então nós temos uma mediação tecnológica para essa nossa videoaula. Então os recursos tecnológicos também estão sendo muito aproveitados no processo educativo, na medicina, na engenharia, em muitas áreas de forma positiva, trazendo um aprimoramento e um crescimento dessas áreas. Então a educação e as escolas precisam também reconhecer esses avanços tecnológicos, apropriarem-se disso para contribuir nesse processo. Vamos entender então alguns conceitos dessa sociedade mediatizada de acordo com o Muniz Sodré? A gente tem, por exemplo, a mediação, que é a ação de fazer ponte ou fazer comunicar entre duas partes. A mediação ela não necessita de nenhum recurso tecnológico. É o que existe uma conversa no dia a dia, um diálogo entre você, alguém da sua família, você e seu amigo. Então isso ocorre uma mediação de conhecimento, de troca de experiência, sem nenhum recurso tecnológico. A interação, ela é a forma operativa do processo mediador, é o que acontece, né? A palavra interação, ela já é autoexplicativa, né? Interagir são quando duas pessoas se comunicam, quando essa interação entre dois envolvidos no processo comunicativo.
A mediatização são as mediações socialmente realizadas, caracterizadas por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível. Aí a gente chega nessa parte da sociedade mediatizada, que é a forte presença dos meios de comunicação e dos recursos midiáticos. Então a gente tem recursos que são apropriados pela mídia, mas a gente tem recursos que são utilizados no nosso dia a dia. O telefone celular, por exemplo, é utilizado por nós todos os dias. Então é um recurso que é também, em alguns momentos, apropriado pela mídia, mas que em diversos momentos é utilizado por nós no nosso dia a dia, sem essa mediatização propriamente dita. O Martin Barbeiro ele vai falar sobre a crise da sociedade organizada e ele começa falando sobre a questão da igreja, né? Que durante muito tempo a igreja ela deteve o poder de determinar como as pessoas se comportariam. A gente tem também uma crise familiar e a gente tem uma crise na escola também. Então, os meios de comunicação, eles ocuparam esses espaços que antes eram da igreja, da família, das escolas, um espaço mesmo de educar, de orientar como devem ser os comportamentos. Então, por isso que é importante, e a gente tem esse movimento muito forte na igreja, na política, do entendimento de que os recursos tecnológicos e midiáticos, eles devem ser apropriados. Então hoje você tem a Igreja Católica que trabalha fortemente nos meios de comunicação. Por quê? Porque entendeu que não é combater que vai resolver, mas se aliar. Até nesse livro de vocês tem um relato de como a Igreja Católica utilizava o cinema para determinar como deveria ser o comportamento das pessoas e até dizer qual filme deveria ser exibido e qual filme não poderia ser exibido. Então a Igreja Católica já entendeu isso, os políticos também já entenderam e a escola também está caminhando agora nesse sentido, de entender que os recursos tecnológicos, eles são parceiros nesse processo. Então não é combater, mas trazer para dentro da escola uma visão crítica de que forma que esses recursos podem ser utilizados para alcançar os objetivos que os educadores pretendem. Essa imagem que vocês têm no slide, ela é bem significativa, né? Tem diversas charges, diversas imagens nesse sentido, que hoje as pessoas, elas estão alucinadas por filmagem, né? Então, hoje você tem um acidente e às vezes as pessoas protagonizam cenas ridículas, que é da pessoa estar pedindo socorro e alguém está mais preocupado em estar filmando aquela cena do que em estar socorrendo. Como a gente tem aqui essa imagem do livro do Debord, Sociedade do Espetáculo, que você tem uma pessoa se afogando e as outras estão muito mais preocupadas em filmar. Então hoje quase todos os vídeos que você acessa, foto, você tem ali diversas pessoas também com o celular na mão fazendo esse registro. Diversas críticas a isso, que hoje você vive muito mais no que eles chamam de sociedade virtual do que na sociedade real, porque você tá mais preocupado em filmar do que em vivenciar o que realmente está acontecendo. Então a sociedade do espetáculo, ela traz alguns malefícios pra gente, né? Que é essa sociedade que se preocupa muito mais com o espetáculo. Então hoje você tem pessoas que se comportam, que têm ali o seu dia a dia guiados pelo que a mídia espera delas, né? A Paula Sibilha tem um livro chamado Show do Eu, e aí ela vai falar sobre essa compulsão nossa por redes sociais, que a gente tem em transformar os nossos diários nas redes sociais. Ali você tem Facebook, você tem Twitter, tem gente que atualiza todo dia o Facebook sobre o que está fazendo, o que está deixando de fazer. Então, o quanto esse comportamento ele tem sido cada vez mais presente, cada vez mais forte. Então, o livro O Show do Eu fala muito sobre isso, nessa necessidade que a gente tem de aparecer e de como as redes sociais elas deram margem, deram espaço para que isso acontecesse. E ela vai fazendo toda uma análise de como era antes e de como está sendo agora, que é o papel do narrador. Então, hoje, com as redes sociais, as pessoas sentem uma necessidade de narrar o seu dia a dia. E aí a gente pode trazer isso para um lado bem positivo também, que você pode narrar um processo educativo, você pode narrar o dia a dia de uma escola, que é inclusive a nossa proposta do projeto de extensão. Então você utilizar essas redes sociais de forma positiva para contribuir nesse processo. Nós temos o caso de uma estudante que através do Facebook começou a falar sobre a escola em que ela estudava, apontando problemas mesmo, que tinha de ruim e em alguns momentos também narrava o que você tinha de bom. E aquilo despertou o interesse da mídia, despertou o interesse dos gestores e a escola passou a ter mais atenção a partir do que era mostrado por essa estudante na rede social. Então também a rede social, nesse processo de narração, pode ser utilizada de uma forma positiva.
O Kioner ele vai falar sobre a espetacularização em tudo que a gente vivencia. Então, hoje você não se permite mais dar uma aula, você tem que dar uma aula show. Você não se permite mais fazer uma festa, você tem que fazer uma festa show. Então, essa necessidade de tornar tudo um espetáculo é que vem modificando muito a forma das pessoas se comportarem, e essa necessidade mesmo do aparecimento, do exibicionismo que a Paula Sibilia fala no Show do Eu. A gente saber dosar esse comportamento e trazer isso mais para um lado positivo. E aí, diante da mediatização, a gente tem um novo espaço de comunicação, que é o que a gente chama que é um espaço público, que antigamente acontecia nas praças, nos cafés, nas conversas de sociedade, e hoje esse espaço é um espaço público midiático, ele acontece através da mídia. Então, as discussões que os alunos trazem para a sala de aula, dificilmente vai ser o que o pai diz, o que o irmão diz, ou o que o vizinho diz, mas vai ser muito o que ele ouve, o que ele vê através da mídia. Então, o que a gente tem hoje de espaço público mediatizado. Então, essa necessidade da escola também estar acompanhando isso, entendendo que tipo de discussão está sendo proposta pela mídia, né? A gente tem diversas críticas às grandes redes de televisão que, na maioria das vezes, defendem os seus interesses mercadológicos e políticos partidários e não tem tanto um compromisso com a sociedade e com a cidadania. Então, é preciso esse olhar crítico e, na verdade, quando o aluno propor uma discussão dessa, que o educador saiba orientar essa discussão, né? No sentido não de ignorar que está se falando de televisão, de novela, de filme, de revista, mas de orientar essa discussão para que seja uma leitura crítica do que está sendo colocado. A gente tem o discurso da mídia, que a mídia ela utiliza o discurso de acordo com seus interesses. Então a gente precisa também atentar para isso. Falando então sobre a linguagem audiovisual, a gente tem um conceito da Serafine, que até o material que vocês receberam, um artigo que foi publicado no evento de comunicação, que é o Intercom. E aí, sobre a linguagem audiovisual, vai dizer que é caracterizada por um conjunto de elementos que estimulam a percepção sensorial. E é por isso que é tão sedutor, que o audiovisual é tão sedutor. Se a gente falar, por exemplo, do ataque às Torres Gêmeas em setembro de 2001, imediatamente vem aquela imagem na cabeça, né? Da transmissão que a Rede Globo fazia no momento, e quando, sem entender direito o que era que estava acontecendo, o apresentador apenas falava que uma das torres tinha desmoronado, mas sem entender o que estava acontecendo. E de repente, na imagem ao vivo, entra o segundo avião e derruba ali a segunda torre. Então é uma imagem muito forte, que quando você fala, imediatamente você lembra dessa imagem, né? Então a imagem, ela seduz muito, né? Tem até um ditado de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas eu acredito que a palavra seja essencial para explicar uma imagem, sim. Então a imagem ela é muito forte, ela é muito sedutora. Por isso que os alunos, por isso que todo mundo é tão encantado por televisão, por fotografia, por cinema, porque a imagem ela exerce esse poder de trabalhar com o visual, de trabalhar com a nossa imaginação, e o áudio também tem esse poder de seduzir. Por isso que é tão forte, por isso que a gente tem que entender o quão importante a lição nesse processo educativo. A linguagem audiovisual no contexto escolar, ela vai dizer que é sensibilizadora, no sentido de propor a ação de vários sentidos do espectador, a audição, a visão e a percepção sensorial, contribuindo para o aprendizado. Então, uma forma realmente de se apropriar da linguagem audiovisual nas escolas para contribuir nesse processo de educação, que já é muito complexo, que já tem diversas dificuldades, como você que está aí na escola sabe. Então, de que forma que essa linguagem ela pode contribuir nesse processo? O que acontece é que algumas vezes, infelizmente, os recursos são utilizados para manter os alunos calmos, né, quietos ali na frente da televisão. Mas é preciso que seja uma aula planejada, pensada, articulada para alcançar os objetivos que o educador se propôs. Nós temos dois processos diferentes de comunicação, que um a gente chama de difusão e o outro a gente chama de comunicação dialógica. Na difusão é o que os veículos de comunicação fazem, ou faziam, né, os veículos de comunicação de massa. Porque hoje, através da internet, você tem como, de alguma forma, participar do que está sendo exibido. Mas a difusão é esse processo que você não tem como interagir, você não tem como questionar. Já a dialógica, não. A dialógica você pode propor, como a própria palavra já diz, um diálogo. E aí isso seria importante na utilização dos audiovisuais nas escolas, né? De não ser apenas uma exibição, mas de que depois da exibição você tem ali
um diálogo com os alunos, você tem uma conversa, uma proposta. Aqui em Teresina tem o MP3, que é o Movimento pela Paz na Periferia, que eles fazem um trabalho muito interessante, que é a exibição de filmes em alguns bairros de Teresina. Então, pessoas que nunca tiveram acesso ao cinema, que nunca foram no cinema, elas têm a oportunidade de vivenciar essa realidade do cinema. Então, eles escolhem estrategicamente os filmes que tenham a mensagem que eles querem passar naquele momento para a comunidade, e aí, após a exibição do filme, eles conversam com as pessoas que assistiram, para que eles digam o que eles perceberam, o que eles sentiram, se o filme orientou para alguma mudança de comportamento. Então, depois da exibição, tem essa proposta de um diálogo. E é um trabalho muito interessante, muito falado e que surte efeito nesse sentido, de propor a discussão. Então, é saber exatamente que tipo de material você vai veicular, que tipo de material vai ser produzido pelos alunos para que tenha uma proposta e que, a partir disso, você tenha uma ação. Então, as novas tecnologias da informação e da comunicação, elas são bem revolucionárias. Como a gente até falou no início, parecia coisa de filme e hoje está literalmente ao alcance do dedo, né? Com um toque você pode acessar diversos conteúdos, você pode fazer diversas transformações, né? Então hoje você tem, por exemplo, o telefone celular, que é uma revolução. Hoje no celular você tem tudo, você tem TV, você tem rádio, você acessa a internet, você grava, você edita. Então é uma evolução enorme o telefone celular, né? Que pode ser utilizado aí para diversos trabalhos nas escolas, como a gente vai falar nas próximas aulas. Nos slides nós temos alguns conceitos que é, na verdade, o que eu estudo na minha dissertação de mestrado, essas novas tecnologias, e a gente fala muito sobre convergência midiática, que a convergência midiática tem tudo a ver com esses avanços tecnológicos, ela não existiria sem os avanços tecnológicos, que é essa convivência das mídias. Então hoje, como a gente falou do celular, que o celular acaba tendo todas as mídias em um único aparelho. Então antes, quando surgia um novo meio de comunicação, automaticamente já era decretada a morte do meio anterior. Então quando a televisão surgiu, as pessoas acreditavam que o rádio deixaria de existir. Quando a internet surgiu, as pessoas acreditavam que a televisão deixaria de existir. E na verdade o que a gente tem hoje, com os avanços tecnológicos, é uma convivência de todos esses meios. E aí é importante a gente entender isso, porque o nosso aluno já entendeu que ele pode passear por todas essas mídias, né? Vivenciar bem essa convergência, né? Você tem, por exemplo, o livro do Harry Potter, que é um livro, é uma mídia específica. Depois você tem isso transformado num filme, e aí você já tem um novo produto, e depois disso você já tem os produtos licenciados do Harry Potter. Então são um mesmo produto, uma mesma nave-mãe, que dá origem ali a diversos outros produtos. Então é isso que a gente fala de convergência e que os nossos alunos já entenderam, já vivenciam isso no nosso dia a dia. Então quando a gente pensar em audiovisual, em algum produto, em algum trabalho na nossa escola, a gente pensar, por exemplo, que eu posso utilizar todos os recursos naquele trabalho. Então eu posso pensar num vídeo, eu posso pensar num áudio que vai ser postado ali num blog ou na rede social, eu posso pensar em fotografias, eu posso pensar em diversos outros recursos, num relato, num livro, num documentário. Então você tem possibilidades diversas de trabalhar com um único produto e aí gerando outros que vão possibilitar que o aluno vivencie a mesma experiência, mas em diferentes canais, né? E isso com certeza vai despertar mais interesse, vai deixar o aluno mais interessado pela sua proposta. Então, como a gente já disse em outros momentos, as novas tecnologias, elas, além de serem percebidas pelos educadores, devem também ser apropriadas. A gente tem uma notícia da da Justiça de Ouro Fino, e não é uma matéria velha, é uma matéria recente, de 2014, que proibiu o uso dos celulares em sala de aula. Então, claro que o professor se incomoda, principalmente agora depois do WhatsApp, que para as pessoas saírem do WhatsApp está sendo uma confusão muito grande. Mas entender que esse uso do celular em sala de aula pode ser orientado para um uso positivo. Você tem diversos aplicativos, né, de tradução, de pesquisa, de interpretação de texto. Então, de que forma que esse telefone celular ele pode ser usado em sala de aula? Não para acesso às redes sociais, ao WhatsApp e outros aplicativos assim, mas que sejam aplicativos úteis para a educação. E aí seria o momento do professor se apropriar de algum desses aplicativos e levar para a sala de aula, para que os alunos conheçam, para que os alunos também utilizem para que eles possam aprender com isso. Então a gente precisa acompanhar o desenvolvimento dessas novas tecnologias e pensar de que forma que a gente vai utilizar isso. Então essa é a nossa primeira aula, é uma aula de apresentação,
O livro de vocês ele é muito centrado em cinema, ele fala bem mais em cinema do que nos outros recursos audiovisuais. Mas a gente vai falar nas nossas aulas também sobre internet, sobre as redes sociais, vamos falar também sobre áudio. O áudio também dá para produzir muita coisa, vamos falar sobre documentário, sobre o que você pode fazer com os recursos que você tem. Então hoje quase todas as pessoas têm um celular que tem diversos recursos, então para a gente entender como isso pode ser utilizado e o que a gente pode produzir a partir disso. E temos a internet, né, que tem diversas dicas, muitas alternativas de como você pode utilizar o audiovisual. No slide de vocês até tem uma matéria da revista Nova Escola, que tecnologia na educação, e fala um pouco sobre como a tecnologia pode ser utilizada na educação e traz inclusive planos de aula com conteúdos, metodologia, do que você pode trabalhar na sua escola em sala de aula. Então a gente tem aí a internet dando diversas dicas, diversas sugestões. E infelizmente o que a gente tem nas pesquisas é que a internet ela tem sido usada muito para entretenimento, para as redes sociais e muito pouco para conhecimento, para adquirir novas experiências, para aprender. Então a gente pode tentar orientar os nossos alunos a usar a internet de forma mais positiva, buscando mais conteúdos, mais aprendizado, e a gente tem que levar isso para a sala de aula e começar também pelas nossas pesquisas, né? Pesquisar o que realmente interessa e de que forma que esses audiovisuais eles podem ser aliados nesse processo educativo. Então, durante as nossas aulas, no material complementar que vocês vão receber, a gente quer alcançar essa proposta de trazer para a discussão a importância dos audiovisuais, a questão ética também, que deve ser pensada, que a gente tem direito de imagem, direito de exibição. Então, pensar tudo isso e entender de que forma os audiovisuais podem ser utilizados. O nosso pré-projeto, ele propõe a criação de uma página no Facebook, e a ideia é que a gente vá praticando tudo que a gente aprender aqui nas nossas aulas e também com o material complementar. Então, a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada, até lá!